Amém. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Que honra, hein, Patrícia? Poxa, eu pregar nesse dia. Que honra, Paulo. Parabéns. Deus abençoe a vida de vocês. Que venham mais 100 anos de união. Amém? Roger está chorando ali, Roger. Chora não, irmão. Amém, irmãos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, nessa manhã, e poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. É algo que Deus tem colocado no meu coração desde o mês passado, desde dezembro. Eu estava na escala, para pregar. Eu não pude estar aqui, por causa do trabalho e tal, não deu. E aí essa palavra continuou no meu coração, a gente vai lapidando um pouquinho. Eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer para esse dia? Ele é isso que eu quero. Então eu vim aqui ser bênção para a sua vida. O que vai ser pregado aqui hoje é a palavra de Deus. Então, se você não quiser ouvir a palavra de Deus, você pode ficar à vontade de se retirar. Mas eu estou aqui nessa igreja há 13 anos. E durante 13 anos eu estou aqui sentado aprendendo a palavra de Deus, que é o meu alimento e que me faz vencer, me faz crescer a cada dia. A gente está num tempo que estamos sendo perseguidos, a palavra é muito pouco pregada, os cultos por aí tem mais coisas para chamar a atenção do que a própria palavra, e é ela que liberta, é ela que cura, é ela que transforma. Enquanto eu estava preparando isso aqui, o Senhor me fez lembrar de Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Você sabe quem foi? Ele levanta 95 teses contra a própria igreja, na época a igreja católica. Não para que houvesse algo novo na igreja, mas para que eles voltassem à palavra. O tema dessa manhã é: permaneça na palavra. Irmão, não precisamos inventar nada. Não é preciso nossos pastores criarem nada. Não é preciso a direção da Nova Vida criar nada. Já temos tudo e temos aprendido tudo. Então que nessa manhã o Senhor fale ao seu coração. E que desde agora você entenda uma coisa: uma igreja forte é uma igreja que permanece na palavra. Uma família forte é uma família que permanece na palavra. Em nome de Jesus, pode ficar de pé, irmão? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui em Tua casa, com essas portas abertas, Senhor, cultuando a Ti, o único e verdadeiro Deus. Ó Pai, que nessa manhã a Sua palavra ser pregada aqui alcance os nossos corações, Deus, porque ela é suficiente, ela é pura, ela é simples, Senhor. Ela é a Tua palavra, Deus. Encontra aqui, Pai, corações abertos para receber a Tua palavra. Ó Pai, cuida de nós nessa manhã, fala conosco, Senhor, que possamos esquecer dos nossos problemas, dos afazeres, Senhor, desse dia todo, e focar somente em Tua palavra, Senhor. Leva a nossa mente, nosso coração totalmente cativo à Tua presença, e fala conosco nessa manhã, Pai. Eu já oro agradecendo ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor falará nessa manhã. Ser com cada um que está aqui, Senhor, cada um que o Senhor trouxe a esse lugar. O Senhor tem algo preparado para cada um de nós. Eu creio nisso, Pai, a Tua igreja também crê nisso. Espírito Santo, tem aqui a liberdade nessa manhã. Faça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Como eu estava comentando com vocês, vivemos em dias de total corrupção, em todos os âmbitos. Pessoas têm abandonado o que é certo, o que é justo, e têm escolhido viver de acordo com seus próprios prazeres. E em meio a todo esse caos, qual é o nosso papel enquanto igreja? Qual é o seu papel enquanto filho de Deus? Qual é o seu papel enquanto cristão genuíno, alcançado pelo Senhor, não alcançado por homens, alcançado pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus que foi gerada ao seu coração, a fé, que é pela palavra que é gerada? Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Qual é o papel da igreja? Permanecer na palavra. Ah, mas estão inventando coisas por aí, Júnior. Permaneça na palavra. Não, mas eu falo muito isso com os jovens, não, eu escutei do meu pai, que é assim. Eu falo, filho, permaneça na palavra. Não, no meu colégio é assim, na faculdade. Permaneça na palavra. Esse é o nosso único
papel. E preparando, eu encontrei um texto lá em 2 Timóteo, quero que você abra, por favor, 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, Segunda Timóteo 3, 14 a 17. Só para a gente se situar aqui, no capítulo 3, Paulo começa a falar com Timóteo da impiedade dos últimos dias. Que muitas coisas ruins aconteceriam. Homens seriam idólatras, caluniadores. Ele elenca um monte de coisas ruins que aconteceriam. E quando eu comecei a ler esse texto lá atrás, muitos anos atrás, eu pensava que era lá fora. Que diz que os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, caluniadores, inimigos do bem, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Eu achava que isso era fora. Achava que isso era o mundão. Mas isso estava acontecendo dentro da igreja, iria acontecer dentro da igreja. E Paulo escreve uma carta a Timóteo, e diz assim no versículo 14: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O apóstolo Paulo vem e fala isso para Timóteo, num contexto de, Timóteo, vai estar tudo errado. Vão acontecer coisas muito ruins aqui. Só que é o seguinte, você permanece naquilo que você foi ensinado. Naquilo que te ensinaram, porque desde a sua infância você sabe o que é certo e o que é errado. Nós sabemos aqui o que é certo e o que é errado desde a infância. E ainda que coisas ruins aconteçam à nossa volta, o conselho do Senhor, como o de Paulo aqui a Timóteo, é: permaneça. Você não vai se corromper por causa disso. Não vá atrás dessa galera que está fazendo coisas erradas. Não vá, permaneça naquilo que você foi, que você aprendeu e que você tem convicção. Nós precisamos, enquanto cristãos, ter convicção daquilo que a gente acredita. É o que faz toda a diferença. Se você não tem convicção que essa palavra é a verdade, você fica balançado. Mas será que é isso mesmo? Será que vai ser assim? Porque a palavra de Deus se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. E se você não acreditar nisso, você coloca a sua vida em xeque. Coloca a sua vida em risco. E mais, coloca a vida da sua família em risco. Hoje o culto da família à noite, que você possa vir e ser abençoado. Então aqui cada um de nós representamos uma família. E se você não acreditar em Deus, e se você não permanecer nos ensinamentos, você coloca tudo isso em risco. Eu lembro sempre da minha mãezinha, que está lá agora, deve estar no culto dela também, que foi uma mulher que sempre nos ensinou a palavra do Senhor, que ela permaneceu nos ensinamentos do Senhor, e acaba arrastando toda a sua família porque ela permaneceu. Então estou vendo aqui Alan com o pai dele do lado, a gente conhece a diaconisa Ana Regina. Então são pessoas que permanecem. Irmãos, não desanime, tem uma hora, vai chegar um momento em que as coisas vão acontecer, porque essa palavra é fiel. Crê e será o salvo tu e tua. Então continua. Permanece acreditando, irmãos. Eu lembro da igreja de Atos também, no capítulo 2, que a igreja vinha crescendo, através da palavra, vinha crescendo, e tem um detalhe no Atos 2:42, que eles permaneciam no ensinamento, na doutrina dos apóstolos, naquele que ensina. Eles permaneciam naquilo, e a igreja vinha crescendo, crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Você vai crescer, nós vamos crescer enquanto a gente permanece naquilo que nos é ensinado. Nossos pastores estão aqui ensinando,
nossos diáconos estão ensinando, e você compara a Bíblia, esses homens estão pregando a Bíblia. Nós estamos aqui pregando para você a palavra de Deus. Então não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, permaneça. Ah, será que é isso que o pastor falou? Será que tem que ser assim? Será que tem que... Permaneça, irmão, vai valer a pena. Vai valer a pena. Lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Josué 1:8. Abra comigo, por favor. Um texto muito conhecido. E no contexto Moisés foi morto. E agora Josué teria que guiar o povo, atravessar o Jordão. E qual foi o conselho de Deus para Josué? Josué 1, versículo 8. Diz assim: não deixe de falar das palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué perdeu o seu grande guia, o seu grande mestre, o seu grande exemplo, que era Moisés. Não tinha mais ali alguém que era referência dele. Só que na história, sempre Josué andou pertinho de Moisés. Ele viu o que Moisés fazia. Tem uma passagem que Moisés entra na tenda, Josué do lado de fora, o Senhor desce até Moisés, fala com Moisés, Moisés sai da tenda, Josué permanece ali. Porque ele vai, ali é o lugar onde o Senhor está, então eu quero estar aqui perto. Porque o meu mestre também está com o Senhor. Ele permanecia ali. Só que agora essa referência não está mais ali. E o que Deus fala com ele? Josué, meu servo não está mais aí. No versículo 1. Você que vai guiar o povo. Então olha só, permaneça no livro da lei. Não cesse de falar. Não ande para a direita nem para a esquerda. Não desvie, medite dia e noite. Para que você consiga lembrar e fazer e cumprir isso tudo. E o nosso papel é esse. Por quê, irmão? Eu quero te fazer uma pergunta agora. Por que é tão difícil permanecer na palavra de Deus? Ah, porque é difícil? Ah, porque é muito ruim? Os mandamentos são ruins? São ruins os mandamentos? A palavra de Deus é vida. Traz paz, traz alegria. E muitas vezes a gente não consegue permanecer porque a gente não lembra. A gente não medita dia e noite. A gente não tira um tempinho para ler, para meditar, para conhecer, para permanecer nos mandamentos. E aí a gente começa a perder o rumo da nossa vida. A gente começa a viver, mas tá bom assim, eu vou para a igreja, eu estou no culto, eu estou sempre lá, todo culto eu estou ali, tá bom. Está sempre desanimado, sempre para baixo. Ô irmão, não é para ser assim não. Essa palavra nos traz vida, nos traz força, revigora a nossa força, aumenta a nossa fé. Como é que está o seu quarto? Você entra para o quarto e medita e ora? Você entende a palavra? Você lê a palavra? A gente gasta tempo com muitas coisas, tem roubado o tempo da palavra, irmãos. O que você faz quando você chega do trabalho? Eu estou cansado, eu vou dormir. O que você faz antes? Não, tem que acordar muito cedo, já vou direto. A gente passa o dia todo sem tirar um tempinho para meditar na palavra. E como vou permanecer naquilo que eu não sei o que é para permanecer? Como que eu vou entender que eu preciso fazer aquilo, mas eu não sei o que fazer? Eu não sei como que eu vou fazer. Irmãos, a palavra é suficiente. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, nós precisamos estar na palavra. Para toda e qualquer situação. É na família? O Deus da Bíblia é o Deus da família. Não, mas lá em casa está tudo ruim. Eu não preciso saber como está a sua casa. O que você precisa saber é que Deus pode todas as coisas. Essa informação está onde? Na palavra. Se é salvação, Deus salva. Vamos usar aqui 500 exemplos de salvação. Se é restauração, Ele restaura.
Se é cura, Ele é o Deus do milagre. Essas informações você não vai encontrar na esquina, você vai encontrar na Bíblia, na palavra. Então leia. Então gaste tempo com ela, invista nela. Vai dar certo, irmão. Só vamos conseguir permanecer na palavra se a gente arrumar tempo para ler. Rede social está tirando nosso tempo. Televisão está tirando nosso tempo. Temos que ser sábios, irmãos, e remir o tempo. Nem que seja 5 minutos, 10, 15. Começa um pouquinho. De repente o seu estômago espiritual está desse tamanhozinho, porque você não come. Então não dá para comer muito. Começa com um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã. Quando você vê, você está meia hora, está 30 minutos, está 1 hora lendo a Bíblia. E tem que ser assim, irmãos. Porque só assim cumpriremos o nosso papel nesse mundo. Que quanto igreja, nosso papel no mundo é ser um luzeiro para o mundo. É levar Cristo para o mundo, é evangelizar o mundo. A gente perde o sentido quando a gente larga a palavra. A gente começa a perder o sentido. O que eu estou fazendo? Quem eu sou? Quem eu sou, pastor? Eu não sei o que eu vim fazer aqui. A gente esquece. Fomos chamados para uma grande obra. Fomos alcançados por Jesus para alcançar o mundo. Esse é o nosso papel. E a pergunta é, como que eu faço, Júnior, para permanecer? Encontrando prazer na palavra. Encontrando prazer na palavra. E eu quero falar de Davi, especialmente no Salmo 119. No versículo 1 ao 16. Pode abrir, por favor? Salmo 119. Do verso 1 ao 16. Diz assim, olha o que o Davi diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos, e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos teus decretos. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos. Nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos, com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Davi encontra prazer na palavra do Senhor. Ele encontra prazer na lei do Senhor. Você já encontrou prazer na lei do Senhor? Você já se alegrou em ler um versículo? De repente você já leu tantas vezes. Mas quando você se esmera de vontade, não, eu vou ler isso aqui, você fala, gente, como é que eu nunca vi isso? Como é que eu nunca enxerguei dessa maneira? Ah, eu vou fazer isso aqui, eu vou obedecer isso, olha que coisa linda. Davi encontrou prazer na lei do Senhor. Ele diz, como são felizes. Ô irmão, você está triste? Lê a palavra. Está desanimado? Lê a palavra. Está com medo? Está com medo do mundão que está acontecendo aí fora? Lê a palavra. A vitória já é garantida. Ô irmão, não tem disputa não. O mal já perdeu na cruz. Não tem disputa, porque você está com medo. Se firma na palavra. Não tem guerra, somos vencedores.
Não tem guerra. Então se posicione e permaneça na palavra. Porque no final, aqueles que permanecem são honrados pelo Senhor. Aqueles que permanecem vão alcançar do Senhor tudo aquilo que Ele prometeu. Os que não permanecem não vão alcançar. A palavra é reta, o Senhor é justo. Aqueles que permanecem vão para a glória com Ele. Os que não permanecem, que olham para o mundo, que desistem, que olham para trás, esses não vão. Então Davi encontra prazer na lei, permanecia nos decretos da lei do Senhor. E ele ensina. Felizes são aqueles, como são felizes. Não tem nem tamanho para a felicidade, como são. Então permaneça, irmãos, permaneça. Em Colossenses, não precisa abrir, Colossenses 3,16. Paulo diz assim à igreja, escreve uma carta à igreja de Colosso: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu me fiz essa pergunta e eu te faço essa pergunta. Se essa palavra fosse dinheiro, dólar, como estaria a sua conta? Tinha recurso lá? Para quando você precisar de ir no recurso? Ô irmão, quando você lê, quando a gente medita, a gente se enche da palavra e habita ricamente em nós, qualquer problema que apareça, situações adversas, você se lembra da palavra, você vai no seu recurso está cheio. E aí você passa por cima disso tudo. E aí você vence. Habite ricamente no seu coração, na sua mente, a palavra de Cristo. É isso que Paulo fala aos Colossenses. Porque só assim, só dessa maneira, nós vamos conseguir avançar e crescer. Olha quantos bancos vazios tem aqui nessa igreja. Já olhou para o lado, quantos bancos tem aqui vazio? Dá uma olhadinha. Júnior, o que tem isso a ver com o que você está falando aí, de permanecer, Quantas pessoas não permaneceram? Muitas pessoas estão vindo, glória a Deus. Só que muitas pessoas não permaneceram. E não permanecem porque não tem palavra. Porque não lê, porque não medita, porque não ora. Porque não conhece. E se a gente não conhece, a gente não consegue viver. E o apóstolo Paulo diretamente, ele é direto, ele é enfático com isso. Habite ricamente, ter muito. Muito da palavra de Deus em você, em nós, para que possamos alcançar aquilo para que fomos alcançados. E no meio disso tudo, eu preparando essa mensagem, Deus falando no meu coração e me fazendo lembrar de várias passagens. E uma que eu tenho falado com o pastor Jorge há algum tempo já, que é a de João 14, 21. Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar no sentido de permanecer, de obedecer, de viver por ela. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, eu queria dar um pause aqui nesse texto. Olha o que acontece. Eu tenho aprendido sempre que você se lança em direção a algo do Senhor, a conhecer a palavra, a oração, a meditação, a jejum, a oração, sempre vem algo a favor da sua vida. Sempre vem recompensa. A palavra é essa, recompensa. E aí, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. São coisas que vão acontecer com a sua vida a partir do momento que você e eu, nós, meditarmos na palavra, ter esses mandamentos e os guardar e permanecer neles. E aí o Senhor vai me amar. Você pensa, mas peraí, João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Irmãos, é um amor diferente. É um amor que está em direção a você, porque você deu o primeiro passo. E Jesus vai se manifestar a você. Tem noção, irmão, do que é Jesus se manifestar a você? Não é qualquer, você acha que você não entendeu. Tem noção do que é Jesus, aquele que morreu na cruz? Ele se manifestar a você,
Não se manifestar em um culto, não se manifestar numa roda de oração, mas é você no pessoal. Isso só acontece com aqueles que permanecem. Permaneça na palavra, irmão. Crescendo, meditando, orando em todo o tempo. Os dias são difíceis, os dias são maus. Eu estava conversando com um amigo sobre o nosso papel enquanto igreja em relação a isso que eu estou pregando aqui. E a gente conversando e conversando. Como foi feio, como foi ruim, como mancharam, como tentaram manchar, na verdade, a igreja nessas últimas eleições. Lugar que é para cultuar o Senhor, tinham bandeira de partido político, tinham escolhas. Irmão, nesse lugar aqui, e em todo lugar que é sério, que é do Senhor, só tem espaço para um Deus. Só tem espaço para um Senhor. E a gente vê na rede social, viu muitas coisas e bandeiras de partidos e... Não, irmãos. Tentaram envergonhar a igreja, mas a igreja de Cristo não será envergonhada. A igreja que permanece no ensinamento de Deus não será envergonhada. Então você, enquanto igreja, eu, enquanto igreja, precisamos permanecer nos mandamentos do Senhor. Nós temos esse papel, irmãos. Temos esse papel. Qual é a igreja de Nova Vida? Quem eles são? São uma igreja que vive a palavra, que permanece na palavra, que permanece nos ensinos dos seus pastores e cresce a cada dia mais e mais e mais. Esse é o seu papel no individual. Esse é o meu papel no individual. E aí quando eu chego aqui, se eu permaneço na palavra, se eu vivo a palavra, eu te amo. Eu te amo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te carrego no colo. Agora, se não tem palavra em nós, se a gente não permanece nos ensinamentos que falam que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, se a gente não permanece nessa palavra, erramos. Erramos o alvo. Perdemos o foco. Andamos num caminho que não é o caminho do Senhor. Não é direita nem esquerda, permaneça nos meus caminhos. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 7. Versículo 24 a 27. Final do Sermão da Montanha, as últimas palavras desse sermão. Olha o que Jesus diz. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas, todavia, entretanto, porém, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Aqueles que ouvem essa palavra e permanecem, permanecer, praticar, viver, são comparados àqueles que constroem a sua casa na rocha. O que me chama a atenção nesse texto é o seguinte, que a chuva, as enchentes, as coisas ruins acontecem com aqueles que permanecem e não permanecem, aqueles que praticam e que não praticam. Isso fala para a gente é o seguinte, a notícia ruim vai chegar para todo mundo. O momento difícil vai chegar para todo mundo. Mas tem uma diferença que é crucial. Que são aqueles que permanecem na palavra e praticam a palavra. Você constrói a sua casa na rocha. E aí pode vir vento, vem tempestade, vem desemprego, vem luta, vem filho nas drogas. A casa não é abalada, a casa não cai. Como diz a expressão, ó, a casa caiu.
a casa não cai, irmãos. Jesus ensina todo um sermão da montanha. Se baseássemos a nossa vida só nesse sermão da montanha, já estaria ótimo. E ele encerra falando, olha, eu ensinei isso tudo, mas aquele que ouve tudo isso e não pratica, é insensato. A casa vai cair. Quantas vezes viemos à casa do Senhor? Quantos cultos você já veio? Quantas palavras nós já escutamos aqui, mas não praticamos? E achamos que estamos construindo a casa na rocha. Não, eu vou a todos os cultos. Eu faço parte do ministério. Eu toco, eu canto, eu danço. Mas tem que ter prática da palavra. A sua casa está sendo construída na areia se você não pratica. Se você não permanece, irmão, você pode vir todos os cultos do ano. Se não permanecer, sua casa está sendo construída na areia. Agora, se ao ouvir as mensagens que são pregadas aqui, meditar em casa e querer praticar isso tudo, a sua casa é construída na rocha e jamais será abalada. Jamais será abalada. E eu creio nessa palavra. Muitas coisas ruins chegaram até a minha casa, a minha família. Muitas. Se eu for falar aqui, eu falo até amanhã. Só que essa casa não foi abalada. Porque tinha alguém lá que acreditava nessa palavra, que acreditou nessa palavra, que permaneceu nessa palavra. E a casa foi construída na rocha. Eu sempre vou citar minha mãe, sempre, sempre, sempre. Porque eu estava lá fora, meus irmãos, todo mundo lá fora. Mas tinha uma pessoa que se manteve no caminho do Senhor. E Deus honra uma pessoa. É só você de crente na sua casa? Permaneça. O milagre vai acontecer lá. É você que está sendo perseguido na sua casa? Permaneça. Na família, em geral, permaneça. Permaneça naquilo que você está sendo ensinado. Ah, está difícil, chama alguém para conversar, faz gabinete. Nossos pastores estão aqui. Líderes estão aqui para ajudar. Chama alguém, pede socorro. Mas permaneça na palavra. Porque vai dar certo. Porque vai dar certo. Vai dar certo, irmãos. Paulo escreve uma carta também aos Colossenses. E eles, após receber toda essa palavra, ser alcançado pela palavra de Cristo, eles, ao invés de permanecer, eles começam a sair. Eles começam a se distanciar. E Paulo escreve a carta e fala, ei, vocês são insensatos. Vocês foram alcançados pela lei ou pela palavra, justificados pela palavra. Vocês estão abandonando tudo que foi ensinado. Volte. É o recado do Senhor para a gente hoje. Não precisa de nada, criar nada novo. Como citei aqui no começo, Martim Lutero não criou nada novo. Só falou, vocês estão fazendo tudo errado. Foram 95 testes, está tudo errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Larga tudo isso e volta só para o que está escrito na palavra. Não precisa mais de nada. Precisa, pastor Jorge, de alguma coisa? Precisa, pastor? Precisa? É só a palavra. É só ela, pura, simples, genuína, forte, poderosa, que traz vida, traz esperança, traz salvação, tem poder. É só a palavra, irmãos. É só a palavra. E é engraçado quando a gente começa a pregar, né, na juventude, no grupo de vida, aí você pensa assim, poxa, vou preparar aquela palavra maravilhosa e vai ser top. O Espírito Santo assim, é só pregar a palavra. Ela já é top. Ela já é maravilhosa. É só você pregar a palavra simples. É só isso, irmãos. Então que você, enquanto igreja, vamos permanecer na palavra. E aí, vamos ensinar essa palavra. Olha só, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, tudo que o mundo vê em você, ele vai achar que é palavra. Porque você está sempre na igreja, está sempre assim, ó. Eu sou crente. Você está sempre assim. Então, tudo que você faz para o mundo é a palavra. Lá fora eles falam que pastor é ladrão.
lá fora e falam que crente não vale nada. Para fazer negócio, quer fazer negócio com todo mundo, que os crentes não sabem fazer negócio, são tudo ruim. Sabe o que é ruim? Porque não tem palavra. Sabe o que os pastores estão roubando? Porque eles não querem viver a palavra. E aí são ladrões, mas a palavra diverte que tem ladrão. Está vendo? Está tudo aqui. A gente precisa fugir, não. Está tudo na palavra. Então vamos viver essa palavra, irmãos. Juntos, forte como igreja. Está começando esse ano, ano do comprometimento, que seja com a palavra também. Não, esse ano eu vou fazer um ministério melhor. Uhul. Amém, irmão, glória a Deus. Eu não vou mais faltar culto. Amém, glória a Deus. Mas tenha comprometimento com a palavra. Esse ano eu vou ler mais do que eu li na minha vida toda. Vamos junto. Eu vou ler o Novo Testamento todo. Vamos junto. Eu vou pegar um livro por mês e eu vou ler, vou meditar. Vamos junto, que leia só isso. Vou pegar um assunto da Bíblia e vou ler. Que seja só isso, leia. Seja forte. Vai dar certo, irmãos. Vai dar certo. Vai dar certo. Você pode ficar de pé? Nós vamos orar nesse momento, irmãos, enquanto os músicos estão aqui tocando. E quem sabe o ano não começou muito bem para você. Você está meio desanimado em relação à palavra. Já terminou o ano dessa maneira. Eu estou meio desanimado. Eu não estou conseguindo ler a palavra mais não. Eu estou fraco. Era para eu ler muito mais do que eu estou lendo. A minha Bíblia está lá parada, em cima da mesa, lá em cima da cama, da estante. Virou um objeto. Em quantas casas essa Bíblia estilosa que o pastor fica brincando comigo, em quantas casas isso aqui virou um objeto, irmão? Em quantas famílias a palavra não é mais a regra principal? Eu não estou falando do mundo, não, estou falando de nós. Alcançados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, batizados, novo convertido, 5 anos, 10 anos de crente, 30 anos, criado no Evangelho. Não sei qual você se encaixa. Mas quem sabe essa palavra não está fazendo mais sentido para você. Quem sabe você abandonou, ou você foi para a direita, ou você foi para a esquerda. E não conseguiu se manter no caminho do Senhor. Porque a palavra é dura mesmo. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, é para se negar mesmo. Mas eu vou ter que acordar mais cedo para ler? Vai ter que acordar mais cedo para ler, irmão. Vou ter que dormir mais tarde lendo? Vai ter que dormir mais tarde lendo. É para você crescer. É para você melhorar. É para você cumprir todos os propósitos do Senhor para a sua vida e para a minha. É para crescer como igreja. Mostrar para o mundo que aqui é mais gostoso do que lá fora. Que lá fora passa e aqui dentro não. Só vamos conseguir fazer isso com a palavra. Com essa palavra, Luiz, vai dar certo. Família restaurada. Família forte.